I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo e mais um Me Obrigar a Fazer Review. O Jogo da Vida de 1977. Quem fez a solicitação desse filme foi o Cris Oliveira. Antes de mais nada, assistiu o vídeo, já dá um like lá e, se possível, dá uma comentadinha para aumentar a atração do vídeo. Se a cada view tiver um like, já ajuda. Se a cada view tiver um like e um comentário, ajuda mais ainda para que esse vídeo apareça para mais pessoas possíveis, né? Bom, esse tá dentro dos filmes que não é uma desgraça, não é maldito, não é miserável. Ele é mais maldito no sentido de fazer parte de um cinema sujo, entre aspas, realista, que era comum ali, feito pela galera ali da Boca do Lixo, em São Paulo, né? Esse filme foi dirigido pelo Maurício Capovilla, baseado num conto de um outro paulistano, João Antônio Ferreira Filho, Malagueta, Perus e Bacanaço. E antes de analisar o filme em si, posso falar algumas coisas em relação aos meus sentimentos em relação aos personagens. E não é uma interpretação que eu fiz dos personagens nem nada. É uma questão muito pessoal minha em relação aos personagens. O Bacanaço, eu senti ojeriza pelo personagem desde o princípio. Ele é o típico malandro, vagabundo, né, que vive atrás do grande golpe e tal. Outro personagem que também eu não engoli é o Perus. Inclusive quem interpreta ele é o Gianfrancesco Guarnieri, que, assim, você pode até ver ele como um sonhador, né? Uma pessoa que quer mais do que trabalhar ser peão de fábrica e tudo mais. Mas essa nem é a parte que me incomodou muito em relação a ele. A vida dele, ele faz o que ele quer, né? O que me incomodou em relação a esse personagem é a forma como ele trata a esposa dele, né? A forma como ele trata a esposa dele, que no filme não faz absolutamente nada para merecer o tipo de tratamento que ela recebe dele. E assim, é um filme dos anos 70, com personagens ali que teoricamente são nascidos nos anos 30, 40, com uma criação completamente diferente, né? Inclusive a mãe do Perus meio que passa um pano pra ele e tal, o pai, em vez de tentar colocar o filho na linha e tal, isso tudo por conta dos costumes da época e tudo mais. Mas esses dois personagens me causaram ojeriza. O terceiro personagem do filme, que é o personagem do Lima Duarte, que é o Malagueta, na verdade ele é um mendigo, trambiqueirinho, tal, pequenos golpes, que dos três ele é o mais fudido dos três, né? Inclusive mora num barraco, literalmente um barraco, e você vê que na verdade ele quer coisas simples, extremamente simples, né? Poder comer uma feijoada, né? Então ele, a companheira dele, você vê que apesar dos pesares, né, de toda a miséria da vida dele, ele ainda tem um prazer em compartilhar a vida dele com a companheira dele. E assim, por isso esse personagem, apesar dele ser meio vagabundo e tal, não me incomodou nem um pouco, muito pelo contrário. Aí eu inclusive senti um pouco de simpatia por ele, né? Então, antes de mais nada, eu queria falar sobre esses três personagens e a forma que eu me senti em relação a eles. Inclusive o Maurício do Vale, que faz o Bacanaço, tá super bem no papel. Assim, dá vontade de você cobrir ele de porrada, essa que é a realidade. Ele tá muito bem no papel de malandro, vagabundo, sem vergonha. Então agora, fazendo uma análise do filme,
Esse é um bom filme, muito bom filme, apesar de terem esses personagens que, no meu caso, dois terços deles não me agradaram, mas essa era a função dos personagens, então, né? E é um filme típico dos anos 70 da boca do lixo, né? Era uma temática bem realista, esses filmes tinham, bem terceiro mundo mesmo o negócio. É um filme que, apesar dos pesares, não quer fazer nenhum julgamento de moral em relação aos personagens. Na verdade, os personagens são o que eles são. E tem muito essa temática realista. Realista de terceiro mundo, de miséria. Então o Perus, que é o Gianfrancesco Guarnieri, ele é um operário, né, de fábrica que simplesmente acha que aquilo não é um jeito digno para ele ganhar a vida, né? Inclusive ele mora no Perus, quem é de São Paulo sabe. Perus não é um super bairro hoje. Nos anos 70 era o cu do mundo. Sim, era longe pra cacete. Hoje, por conta de N motivos, os bairros meio se aproximaram de regiões centrais, né? Por conta de transporte público e tudo mais. Metrô, trem e tudo mais. Mas o Perus é longe pra cacete, meu. O Malagueta é, como eu falei, né? Um mendigo velho que quer um mínimo de conforto. E ele, se você parar pra pensar, é extremamente frugal. E o Bacanaço, esse sim, malandro, inveterado, que quer dar o grande golpe e não quer trabalhar nunca na vida. Então, através do Bacanaço, que fornece o capital inicial, eles se organizam para dar golpes, entre aspas, em jogos de bilhar pela cidade de São Paulo. E assim, se você vê, os três personagens, eles podem ser vistos meio que como arquétipos, né? Dessa parte mais descamisada, usando um termo bem antigo, dessa parte mais pobre da população, mais marginal da população, especialmente nos grandes centros, no caso São Paulo. E assim, o que eles vivem faz parte, principalmente, já fez mais parte, hoje faz um pouco menos. A gente teve grandes, não é o ideal, não é, mas comparar com 46 anos atrás, esse filme foi lançado quando eu nasci, há 46 anos atrás, as estruturas subdesenvolvidas numa cidade imensa como São Paulo, nossa senhora, mudou da água pro vinho. Você pega, por exemplo, saneamento básico e tudo mais, é incomparável o que é hoje com o que era antes. É o ideal? Claro que não. Mas aí você tem que analisar o período pelo período, né? Então, os dramas dessas pessoas são os dramas de quem vive num país subdesenvolvido, numa megalópole como São Paulo. E esse filme mostra esse modo de vida miserável que pessoas pobres vivem numa cidade como São Paulo, né? Numa cidade brasileira. Assim, o trambique que une os três personagens, ele é um meio para um fim, mas não necessariamente ele está intrínseco aos personagens. No caso do Bacanaço, totalmente intrínseco. No caso do Perus, ele achava que ele podia ganhar dinheiro honestamente, entre aspas, jogando bilhar, e aí ele, como ele não tinha grana, ele entra no esquema, já que o Bacanaço tava lá bancando, né? Porque aí tinha que entrar no esquema. Pelo menos no início. Durante o filme, essa postura também vai mudar. E no caso do Malagueta, ele é um pobre coitado, assim, ele é um Zé Ruela total, assim, e aí esse filme mostra essas relações, né, de miséria e golpe, eu acho que dos três, os que mais mostram, na verdade o que mais mostra alguma coisa fora desse mundo é o Malagueta, em seguida pelo Bacanaço, que você vê
a vida pessoal dele, né, entre aspas, como ele lida com mulheres, esse tipo de coisa. E o Perusa é só ali no começo mesmo, e depois você não tem mais contato com a vida pessoal dele, né? E o interessante, quem tá ouvindo tudo que eu tô falando e não assistiu o filme, é que todas essas questões podiam ter descambado para um ar meio melodrama de novela mexicana, né? Ou um negócio forçado. Mas não, é o contrário disso. Quem assiste, principalmente quem conhece, ou você não precisa ter vivido uma época para entender como era aquela época, você vê uma realidade muito crua, na verdade, dessas pessoas. E diferente. E aí você pode até falar que esse filme fala sobre a forma como as classes são divididas no Brasil, tal, pá. Mas diferente daquele papo de playboyzinho marxista do Leblon, da Santa Cecília, da Vila Madalena, esse filme é extremamente realista. E quem já andou pelas periferias aí do Brasil, especialmente a de São Paulo, tem noção do quão real são as representações ali, né? E a realidade ela é extremamente torpe, né? A ficção é linda, a realidade é diferente. Aí você pega, por exemplo, esses filmes que querem falar de pobreza, de preconceito racial, não sei o que lá. Você tem sempre coisas estereotipadas, né? Sempre os personagens são estereotipados, ou quase sempre, né? Os personagens são estereótipos. É o estereótipo do favelado, é o estereótipo do negro de periferia, é o estereótipo disso, é o estereótipo daquilo, entendeu? É meio musiquinha do Racionais, sabe? Tudo estereotipado pra cacete e tudo mais. Nesse filme não, ele não trabalha com estereótipos. De novo, quem conhece as periferias sabe que aquelas coisas são reais. E ainda mais no período em que foi feito esse filme. Então, é um filme que eu recomendo assistir. E se você tem aquele papo, tudo que é feito no Brasil é uma jossa, todo generalista é um estúpido, né? Por natureza. Então, azar o seu. Mas esse filme ele é interessante, que faz você... Eu senti asco dos personagens, de alguns personagens, me senti atraído por outros, e no final das contas, o filme jogou na minha cara uma realidade que eu sei que existe até hoje, mas a gente se esforça, quando a gente se esforça a não ver essa realidade, né? Essa que é a verdade. A gente mesmo faz um grande esforço para não ver essa realidade maldita, desgraçada, que grande parte da população vive, né? Então é isso aí. Se você quer que eu faça um review de um filme, R$30 pelo Pix ou pelo apoio coletivo, e me manda um e-mail com o título do filme. Então é isso aí, até a próxima. Pessoal, existem 3 formas de você ajudar, colaborar com o canal. Você pode enviar um Pix, participar do apoio coletivo ou solicitar um filme através do Me Obrigar a Fazer Review. Seria legal se vocês pudessem colaborar com o canal, já que o Shadowban já está durando aí 1 ano. E não tem sido muito divertido. Mas de qualquer forma, eu sei que eu tenho os seguidores mais legais da internet. E quem quiser e puder ajudar, eu sei que vai. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando. E, não tenho absolutamente nada para